Boa tarde, Henrique Eduardo Alves passa a cumprir prisão domiciliar. Número de clientes de plano de saúde cresce no país. Lei garante acesso de doulas nas maternidades e hospitais de Natal. Endividamento das famílias recuou no mês de abril. Meu convidado hoje é o superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio de Araújo. A Caixa baixou os juros para o setor imobiliário. Sexta-feira, 4 de maio de 2018. Eu sou Diógenes Dantas. O RN Acontece está começando. Depois de quase um ano de prisão preventiva, Henrique Eduardo Alves volta para casa. A decisão foi do Tribunal Regional Federal, Primeira Região, em Brasília. Por conta de outra decisão da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, o ex-ministro e ex-presidente da Câmara dos Deputados ficará em prisão domiciliar. Veja na reportagem de Vanessa Camilo. A decisão foi do desembargador Ney Belo, da Justiça Federal de Brasília. De acordo com o entendimento do magistrado, a prisão preventiva do ex-ministro não se justifica mais, uma vez que os processos já estão em fase final. Henrique Alves esteve preso aqui na Academia de Polícia Militar do Rio Grande do Norte por quase um ano. A partir de agora, ele cumpre prisão domiciliar. Ele não será monitorado por tornozeleira eletrônica, mas fica proibido de manter contato com os réus no processo. O ex-ministro responde a duas ações penais, uma em Brasília e outra no Rio Grande do Norte. Na capital federal, a acusação faz parte da Operação Sepsis, um desdobramento da Operação Lava Jato, que investiga um esquema de propinas envolvendo financiamentos do Fundo de Investimento do FGTS. Foi neste processo que o desembargador do Tribunal Regional da Primeira Região revogou a prisão de Henrique. Já aqui no estado, ele é acusado de desvios na construção da Arena das Dunas dentro da chamada Operação Manos. É nesta operação que o ex-ministro vai cumprir prisão domiciliar. Henrique Eduardo Alves foi preso no dia 6 de junho de 2017. Ele foi presidente da Câmara dos Deputados e ministro de Turismo dos governos Dilma e Temer. Henrique Eduardo Alves passou muito tempo em prisão preventiva. Foram quase 11 meses de prisão. No dia 6 de maio, ele completaria os 11 meses. E em junho, no dia 6 de junho, completaria um ano. Tempo excessivo para alguns juristas e para os aliados políticos do ex-deputado. A Justiça não entendeu assim na apreciação de mais de uma dezena de pedidos de habeas corpus negados na primeira instância e nos tribunais superiores. No campo jurídico, o destino de Henrique Eduardo Alves está muito ligado às denúncias de corrupção que envolvem Eduardo Cunha, que, como ele, presidiu a Câmara dos Deputados. A proximidade com Eduardo Cunha prejudica Henrique, contamina a análise dos processos abertos no âmbito da Operação Lava Jato. Henrique responde a acusações de desvios na construção da Arena das Dunas, a Operação Manos, e o recebimento de propinas de fundos da Caixa Econômica Federal, a Operação Sepsis. Em casa, Henrique Eduardo Alves poderá recuperar suas forças ao lado de parentes, amigos e seguir em frente com sua defesa. Pelo quarto mês consecutivo, o número de clientes de planos de saúde cresceu no país. O resultado foi impulsionado pelas contratações com carteira assinada. Muitas empresas oferecem um benefício aos funcionários. Veja na reportagem de Olívia Freitas. Carolina estava desempregada e ficou quase 2 anos sem nenhuma cobertura. Há um mês, conseguiu uma vaga e voltou a ser cliente. Quando você vai buscar um emprego, na hora que você chega para avaliar o pacote de benefícios que aquela empresa está te oferecendo, quando fala que tem um convênio, com certeza é uma das questões que eu acho que fica no topo ali na hora de você aceitar, escolher, avaliar a proposta. Para o brasileiro, o plano de saúde está entre as prioridades. Mas com o desemprego e a crise econômica, muita gente ficou sem esse tipo de cobertura. Agora, depois de 2 anos e meio em queda, as operadoras voltaram a registrar aumento na comercialização do serviço. Só em março, o quarto mês seguido de alta, foram 65 mil novos beneficiários. O resultado foi puxado pelos planos coletivos empresariais, aqueles oferecidos a funcionários, que aumentaram em relação a dezembro.
Eles correspondem a quase 70% de todos os contratos assinados hoje no país. A contratação de novos planos de saúde hoje no Brasil está diretamente ligada a novos postos de trabalho abertos. Isso depende da economia, que ainda cresce lentamente. Tudo isso tem impacto nas projeções feitas pelas operadoras para a recuperação em 2018. A expectativa era recuperar cerca de 50% do que foi perdido nos últimos anos. A aposta agora é fechar o ano com 600 mil novos contratos. Todos os aspectos da economia influenciam o baixo poder aquisitivo da população, a distribuição de renda, a perda de emprego. Tudo isso influencia a compra ou a manutenção de um plano de saúde pelas pessoas. Nesta empresa de tecnologia em São Paulo, só este ano, foram contratados 39 novos funcionários. Entre os benefícios está o plano de saúde. Você não atrai funcionários se você não tiver o plano de saúde. Então, ele faz toda a diferença na contratação e na retenção de talentos. Veja a seguir, lei garante o acesso de doulas às maternidades públicas e privadas de Natal. As doulas ajudam durante a gravidez e no parto de muitas mulheres. O RN Acontece volta em instantes. Uma lei municipal garante o acesso de doulas às maternidades públicas e privadas de Natal. As doulas ajudam durante a gravidez e no parto de muitas mulheres. Veja na reportagem de Milena Pontes. Sofia nasceu há 2 dias de parto normal. A mãe, que já tem 2 filhos, sabe dos benefícios em dar à luz naturalmente. Mais seguro também para a mulher. O cesárea é muito evasivo. A recuperação é bem melhor. E quando o parto normal é acompanhado por uma doula, mais vantagens podem ser sentidas pela mãe e o bebê. A doula é a profissional que acompanha o trabalho de parto, orientando e oferecendo mais segurança para as recém-mães. Ela não é enfermeira, ela não é técnica de enfermagem, ela não é obstetra, não interfere na equipe. Ela está ali para dar o apoio físico e emocional. Em algumas unidades hospitalares, só é permitida a entrada da gestante com um acompanhante. Agora, com uma lei aprovada em Natal, as maternidades públicas ou privadas terão que também garantir o acesso das doulas durante o parto. A profissional será escolhida e remunerada pela parturiente. E a partir desse momento que nós temos essa lei, traz essa segurança para a mulher, de que ela vai estar com essa doula, que essa doula vai estar naquele momento que estava já antes e vai continuar nesse processo. A doula também traz uma segurança para o outro acompanhante também. Estudos internacionais apontam que a presença de doulas pode reduzir pela metade o índice de cesarianas. A maternidade Leide Moraes, aqui em Natal, é exemplo disso e quase 70% dos partos são normais. Principalmente a nossa maternidade, ela tem esse formato de um parto mais humanizado e nós temos toda uma equipe preparada para estimular o parto natural e a doula, ela ajuda muito nesse processo. Na maternidade Leide Moraes, doulas comunitárias trabalham voluntariamente. É o caso da Leiciane, que doa parte do tempo para ajudar as mamães. A gente tem que ter essa disponibilidade realmente para poder estar auxiliando essa mulher de uma forma totalmente natural e eficaz, para poder ela ter um momento feliz, um momento tranquilo também, apesar de tantas dores que no momento ela vem sentindo. Na hora do parto, quanto mais apoio, melhor, né? Eleições 2018. Já temos um número relevante a ser levado em conta pelo eleitor brasileiro. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, as eleições deste ano, deputado a presidente da República, serão custeadas por 2 fundos, o partidário e o eleitoral, que somados totalizam 2,5 bilhões de reais. O fundo partidário, criado para manter os partidos, será irrigado com quase 900 milhões de reais, mais precisamente 888 milhões de reais. Já o fundo eleitoral, criado para compensar a falta de financiamento das empresas, soma 1,7 bilhão de reais. Juntando os dois daí, este é o valor da farra eleitoral deste ano, é o que vai custar 2,5 bilhões de reais.
Tem um detalhe, esse é o valor do Caixa 1, o caixa oficial da campanha. Ninguém tem ideia do dinheiro que vai rolar por baixo do pano, compondo o tradicional Caixa 2. Com tantas operações, a partir do mensalão e logo em seguida o petrolão, é provável que o tal Caixa 2 deste ano seja mais acanhado, mas se fará presente, apostam os entendidos em campanhas eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral também informou ontem que o Caixa 1, dinheiro declarado por partidos e candidatos na campanha passada, na campanha de 2014, totalizou 7 bilhões de reais. É muito dinheiro, hein? A título de comparação, é 4 vezes mais o que se gasta com todo o orçamento da cultura por ano, ou quase 1/3 do que se gasta com o programa Bolsa Família. O endividamento das famílias recuou no mês de abril, segundo a Confederação Nacional do Comércio. Mas ainda tem muita gente devendo na praça. Veja na reportagem de Tiziano Kessler. Se o dinheiro não está na mão, o Giovanni é radical, não compra, não quer nem saber de dívidas. A minha esposa, no caso, está sempre endividada, porque ela compra mais do que ganha. Aí tem que socorrer a esposa. Aí eu ajudo ela. E tem mais gente com a vida em dia. O percentual de famílias com dívidas caiu de abril do ano passado para abril deste ano, de acordo com a pesquisa divulgada pela CNC, a confederação que representa o comércio. Uma lenta retomada do mercado de emprego ainda muito baixa faz com que as famílias, ao longo do tempo, procurem lidar com as dívidas que acumularam durante o período que tiveram desempregado ou tiveram dificuldades. Mas muita gente ainda está devendo na praça. Esta empregada doméstica paga um empréstimo que tomou para fazer uma reforma na casa. Para a gente adquirir alguma coisa, é assim, porque senão tu não adquire. O campeão é o cartão de crédito, apontado como a principal dívida de quase 80% das famílias. A Karen tem 4 e eles comprometem boa parte do orçamento. Vou passando tudo no cartão, quando vejo vem a fatura enorme e é a maior dívida que eu tenho hoje no momento. Ter dívidas, na maioria das vezes, não é mau sinal. Elas podem estar relacionadas à compra de um imóvel ou de um carro, com as prestações dentro do orçamento. O problema é quando surge a dificuldade de pagar e aí vem o atraso. O percentual de famílias nesta situação também diminuiu um pouco de abril do ano passado para o mesmo período deste ano. O que dá, se o que não der, vai deixando e deixar acumular para poder pagar depois. Fica mais complicado quando, além de estar com as contas atrasadas, o consumidor assume que não tem condições de colocar tudo em dia. Portanto, sair da inadimplência. Mais de 10% das famílias admitiram estar nessa condição em abril. É o caso da Daniele, que está desempregada. Assim que eu me empregar, eu já quero quitar para limpar meu nome. Este consultor de qualidade perdeu clientes e, em consequência, metade da renda. Ficou devendo. Buscou a ajuda de um consultor de finanças, renegociou as dívidas e fez cortes no orçamento familiar. É muito melhor tu te organizar, planejar, definir o que fazer, do que estar fazendo promessas que tu não vai ter condições de cumprir. Tu consegue botar a cabeça no travesseiro e dormir. Pois é, com tanta dívida, a recuperação econômica será um assunto importantíssimo nas eleições deste ano. Falar em eleição, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte vai divulgar no próximo domingo, dia 6, pelo Twitter, pesquisa sobre as eleições 2018. A partir das 7 horas da manhã do domingo, o Rio Grande do Norte vai ficar sabendo quem são os preferidos dos eleitores para a presidência da República, para o governo do Estado e para o Senado da República. É nesse horário que a Fierne inicia exclusivamente pelo Twitter, twitter.com/sistema Fierne, a divulgação da pesquisa de opinião sobre as eleições 2018. Às 2 da tarde, do mesmo domingo, no dia 6, a pesquisa estará disponível na íntegra no portal da Fierne, www.fierne.org.br. Essa pesquisa, registrada na Justiça Eleitoral sob os números RN 01096/2018 e, no Brasil, BR 08786/2018, pesquisa Retratos da Sociedade Potiguar.
Veja a seguir minha entrevista com o superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio de Araújo. A Caixa baixou os juros e impulsionou o setor imobiliário. A gente volta em instantes. A Caixa Econômica Federal reduziu os juros e aumentou o teto para o financiamento da casa própria. A medida tem aquecido o setor imobiliário. O superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio de Araújo, está aqui com a gente. Boa tarde, superintendente. Boa tarde, hoje. Boa tarde aí, os telespectadores da Band. Foi uma medida bastante alvissareira nesse momento de recuperação econômica, né, superintendente? Muito esperada pelo mercado, inclusive, né? Uma medida importante para dar uma dinâmica maior ao mercado, já que a Caixa é o maior player do mercado. A gente tem aí uma participação muito grande no mercado e termina puxando esse movimento, essa mobilização aí do mercado. A queda de juros foi de 1,25%, né, nos empréstimos bancários. O que isso causa de impacto, na opinião do senhor? A gente já sente isso, nós já sentimos isso lá hoje nas nossas contratações. Nós já tivemos aí 10 milhões de operações contratadas, foram 50 propostas, parece pouco, mas o anúncio foi feito aí por volta do dia 16 de março. E já vamos contratar aí 2 empreendimentos, um em Mossoró e em Natal, totalizando aí mais de 15 milhões de reais. Então isso já demonstra que as pessoas que estavam com suas propostas em andamento, aguardando essa redução do juro, já partiram para efetivar a sua contratação e a gente espera que isso cada dia se intensifique mais. O teto também foi aumentado, né, para o financiamento, né? Então, nós temos aí os financiamentos do FGTS e Minha Casa Minha Vida, que é o juro é a partir de 4,5%, e temos os do SBPE, que são imóveis até R$ 850 mil, que são com recursos da poupança, esses que tiveram os juros alterados, os prazos já são de até 35 anos, e também foram contemplados os imóveis acima de 850 mil que são financiados pelo SFI, também tiveram uma redução no mesmo patamar. Também teve novidade para os imóveis usados, né? O que é que mudou nos imóveis usados? Isso, assim, muito importante, porque os imóveis usados, eles são um propulsor, né, de negócios no mercado imobiliário. Uma vez que o cliente quer comprar um imóvel e ele quer dar o usado de entrada, existia um dificultador porque as cotas de financiamento tenham sido reduzidas para 50%. Então a Caixa voltou a trabalhar com uma cota de 70%. O que proporcionou o quê? Aos empresários ou quem estava vendendo o seu imóvel ter uma facilidade melhor de colocá-lo no mercado em função desse teto de financiamento que alterou. Isso foi muito importante para o mercado. Quem acompanha a economia vê que o governo fez um esforço de baixar os juros, a taxa básica, ao longo dos últimos meses. Mas havia uma pressão em cima dos bancos, não só privados, mas também dos públicos, que não baixaram os juros na medida em que o governo estava baixando. Por que isso? Tenta explicar para o nosso ouvinte. Na verdade, a taxa de juros ela era composta de vários itens, vamos dizer assim. Um dos itens que pesa sobre a taxa de juros são os indicadores de inadimplência. Então, eu acredito que um dos fatores que não proporcionou essa baixa tão imediata foi a questão da pressão da inadimplência, que ela é muito forte. Só para o nosso público entender, o governo baixa, ele tem como baixar, o Banco Central, na verdade, baixa a taxa de juros, a taxa Selic, mas o mercado, não só de bancos privados e públicos, tem lá a sua taxa que é administrada no dia a dia, mensalmente e por ano, é bem acima dessa taxa básica, né? Exatamente. Então, os índices de inadimplência são indicadores que se utiliza para reduzir ou não a taxa de juros, já que você tem uma carteira carregada, né, com taxas passadas que refletem um pouco isso aí. O outro fato que afeta muito hoje a questão dos bancos
o acordo da Basileia, que gera para o banco uma forma diferente dele atuar, né? Um conceito diferente por indicadores que ele tem que cumprir. Isso é um acordo internacional do sistema financeiro. Então, isso também afeta muito a questão dessa análise de redução das taxas de juros pelos bancos. O senhor falou em inadimplência, como é que está a inadimplência hoje dos empréstimos bancários? A nossa inadimplência aqui, trazendo um pouco aí para o crédito imobiliário, ela está acima de 4%, ela destoa do índice nacional. Isso é um fator que tem nos preocupado aqui. Isso é mas nós acima temos, do nacional, da média nacional? A média nacional ela está em torno de 3%, 3 e alguma coisa, e nós estamos acima de 4%. Então isso tem nos preocupado, o que está nos levando, e até uma movimentação que a Caixa está fazendo, a poder proporcionar para o cliente alternativas dele renegociar essa dívida dele. Então nós temos pausa para os contratos inadimplidos, nós temos incorporação, a possibilidade da incorporação, uso do FGTS mais incorporação, enfim, são mecanismos que nós usamos e proporcionamos para que o cliente, a extensão do prazo da dívida, se for o caso, para que o cliente traga o valor da prestação dele para a capacidade de pagamento dele. Isso é um esforço que nós fazemos, que vai contribuir para que nós continuemos operando mais fortemente no mercado e que a taxa de juros tenha uma queda mais acelerada. Minha Casa Minha Vida, como é que está o programa hoje aqui no Rio Grande do Norte? O Minha Casa Minha Vida hoje, e aí o Minha Casa Minha Vida ele é um programa que abrange várias faixas de hóspedes. Abrange o faixa 1, que é com recursos do FAR, que é aquele programa que... Isso é subsidiado, né? É 95% subsidiado. É para realmente quem tem uma condição mínima de pagamento para famílias mais carentes. Então, esse programa ele passou por várias transformações ao longo do seu desenvolvimento, né? Começou em 2009, né? Teve o seu ápice lá, volta de 2012, 2013, 2014. Então, essa modalidade, as empresas ou os municípios nos traziam os projetos, nós analisávamos, aprovávamos e contratávamos os projetos, fruto de um orçamento que nós tínhamos direcionado para o Rio Grande do Norte e que não era tão engessado assim esse orçamento. Hoje o programa está sendo administrado pelo Ministério das Cidades, então as empresas trazem os projetos, nós analisamos, deixamos eles aptos a serem contratados e aí o Ministério mensalmente ele faz uma seleção desses empreendimentos. Está mais restrito hoje, Está mais restrito, né? Porque, assim, municípios hoje que o déficit habitacional ele está negativo em função do cálculo que o Ministério faz, ele já, de cara, ele já entra desclassificado da seleção do município. Então, como é que funciona isso, para ser mais preciso? O Ministério pega o déficit de 2010, IBGE 2010, isso é atualizado a cada 10 anos, calcula 50%, e ver o que já foi construído e produzido em todos esses anos. Se tiver um valor de construção maior do que o déficit, ele já é desclassificado. Hoje, quantas moradias estão sendo construídas? Só para a gente encerrar. Olha, esse ano do FAR, nós não, depois dessa modificação, nós não contratamos nenhum do urbano ainda. Estão lá em torno de 100 propostas sendo tratadas, selecionadas em Mossoró, em Natal e em alguns outros municípios, eu não lembro agora de cabeça, mas nós temos também o rural, que nós vamos contratar agora em torno de 20 propostas já esse mês. É isso aí. Eu queria agradecer a presença do Antônio Carlos Araújo, que é o superintendente regional da Caixa aqui no nosso programa. Obrigado. Nós que agradecemos aí, estamos à disposição lá na Caixa para tirar as dúvidas porventura dos telespectadores aí. Obrigado. O RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Siga com a programação da Band Natal. Veja a reprise do programa no portal nominuto.com. O RN Acontece volta na segunda-feira. Até lá, bom final de semana.